Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem fala com você, tua irmã Cleia. Sejam bem-vindos aqui no canal Alerta Igreja. Estamos aqui, com mais acontecimentos do mundo geopolítico, aonde que, na minha opinião, grandes coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Algumas pessoas acham que nós estamos falando apenas de geopolítica, de esquerda, de direita. Para mim, nós estamos vendo a manifestação da iniquidade cada vez mais forte, de uma forma que as pessoas estão ficando angustiadas, depressivas, doentes. E eu acredito que esse é o objetivo do mal, com todas essas coisas que estão acontecendo agora. As pessoas estão buscando, meus irmãos, em governantes. Elas estão buscando justiça, elas estão acreditando que governos vão trazer justiça diante da injustiça. Eu deixei essa matéria aqui, esse título de matéria, que é a matéria que está agora, nos canais aí, políticos da direita brasileira. Meus irmãos, hoje é sábado aqui na minha cidade, chove demais. Eu aproveitei esse momento aqui que deu uma estiada, porque senão não dá nem para gravar por causa do barulho da chuva. Eu aproveitei agora para tentar gravar, mas mesmo assim tem barulho, porque é sábado, tem casa de festa aqui perto, tem barulhada dos vizinhos. Então, os irmãos me perdoam, em nome de Jesus. Nada que atrapalhe. Bom, aqui no Brasil, desde ontem, tá repercutindo aí que o presidente americano pessoalmente retirou a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, lei essa que já não estava servindo para nada, vamos e venhamos. Em nenhum momento ficou-se sabendo que algum banco deixou de ter esse homem como cliente, ou seja, isso era um nada, um engana bobo, Também retirou as tarifas que ele buscava pressionar, dizia que ia pressionar o governo corrupto que nós temos aqui no nosso país para que soltasse o ex-presidente Bolsonaro. E dizem que vai retirar também a imposição em relação ao passaporte dos comparsa desse Alexandre de Moraes. Parar um pouco aqui por causa do barulho, Vamos ver se dá para continuar. Meus irmãos, a verdade, quem acompanha meu canal já sabe a minha opinião. Eu torço para que houvesse homens honestos, governantes do bem, mas já faz um tempo que eu estava fazendo aqui os meus vídeos e eu já estava, como diz, percebendo a grande maldade desse homem, as ações dele. Por fim, é como se diz, uma coisa é você falar
E eu sempre digo isso aqui em casa: não preste atenção no que uma pessoa fala, preste atenção no que ela faz. Dizer que vai fazer uma coisa boa é uma boa coisa. Todavia, algumas pessoas dizem fazer, que tem plano de fazer coisas boas e acabam fazendo coisas ruins, né? E eu fiz uma lista, mais ou menos, das ações desse presidente. Nem vou ler essa matéria, todo mundo já sabe, o governo Trump tira Sussana Moraes da esposa, todo mundo já sabe disso. Mas eu fiz uma lista das coisas ruins que o presidente americano fez para o mundo. Vale lembrar, meus irmãos, que é característica do presidente americano, quando ele tenta forçar alguém a parar uma guerra, como ele está fazendo entre a Ucrânia e a Rússia. Na verdade, ele está forçando a Ucrânia, né? A Ucrânia foi invadida pela Rússia e ele está dizendo para a Ucrânia o quê? Abaixe a sua cabeça. E para parecer bonzinho, ele diz: as pessoas estão morrendo lá. Isso é horrível. Meus irmãos, isso é uma fala para retardado absorver, meus irmãos. Quem tem o senso da justiça sabe muito bem que uma guerra não é assim. Dois países não decidem falar assim: vamos brigar, vamos brigar. Não é assim. Para se começar uma guerra, primeiro se começa uma provocação, alguma coisa muito grave tem que acontecer para que uma guerra se inicie. E geralmente dentro de uma guerra você vai ter um país que quer abusar, aproveitar, roubar, saquear outro país, e tem um outro país que está tentando se defender. Então, no caso da Rússia e da Ucrânia, a Ucrânia estava lá no canto dela e a Rússia falou: não, você vai ser minha. E ele ignora isso, sabe? Ele simplesmente diz: as pessoas estão morrendo lá. Aí diz para a Ucrânia: se renda, abaixa a cabeça para o Putin. O Putin é o quê? Então, meus irmãos, quando uma pessoa fala dessa maneira que o presidente americano fala, dessa maneira vazia, as pessoas estão morrendo lá, isso é horrível. Não, não é bem assim, meu querido. Existe um país tentando abusar do outro. Existe uma vítima, existe um agressor. A guerra de Israel com o Hamas também não é uma guerra que se resume em vamos parar essa guerra porque pessoas estão morrendo. Existe um país que está sendo atacado, a sua soberania entra ano, sai ano, todo o mundo contempla isso. Então essa guerra não é porque o ministro de Israel quer brigar, quer mostrar armas. Foi necessário. Mas aqui eu fiz uma listinha eu vou só falar, tá? Eu não vou julgar, eu não vou falar nada. Quer dizer, eu vou falar alguma coisa assim, mas não precisa julgar, né? Vamos só dar uma olhadinha na linha do tempo do presidente americano. No primeiro mandato do Trump, vocês lembram que ele começou aí uma tal de uma guerra, tinha um problema lá do Kim Jong-un, né? O cara tava meio demoniado, tava meio descabelado, soltando míssil para tudo quanto é lado. E o Donald Trump chegou e vamos parar com esse cara aí, e vamos acabar com o cara. E começou, eu me lembro que foi até aí que eu comecei a acompanhar as notícias. E todo mundo achando que os Estados Unidos ia chegar lá e resolver o problema, ia mandar um porta-aviões, ia mandar um míssil, ia acabar com a arrogância do camarada. E quando estava todo mundo esperando a guerra começar e os Estados Unidos acabar com a ameaça
do Kim Jong-un, o Trump vai e fala assim, olha, eu nem mandei nada para lá ainda. Ficou todo mundo com a cara no chão. Depois de um tempo, ficaram se trocando ameaça, né? O Trump e o Kim Jong-un, não, você vai ver, não, quem vai ver é você, eu tenho um botão vermelho, eu tenho o meu é maior. Acabaram os dois apertando a mão do outro, viraram amigos. E o povo, porque lá na Coreia do Norte, o povo é muito oprimido por esse regime super ditador desse Kim Jong-un. Esse cara é tirano, esse cara é um demônio, mais um demônio na Terra. E o povo que sonhou que poderia ficar livre, teve seu sonho frustrado porque acreditaram nesse homem aqui, ó, Donald Trump. Acharam que ele ia fazer alguma coisa. Ele acabou apertando a mão do Kim Jong, certo? E depois disso, né, ele veio com aquela alegria para Israel. Vou reconhecer a solução de dois... Não, vou reconhecer Jerusalém como sendo capital de Israel e tal. Só que, observe uma coisa. Mediante essa fala do presidente americano, Israel teve certos problemas. Começaram as tal das intifadas. O exército teve que reagir para defender sua população. E começaram os levantes, a ONU, começaram a fazer o papel que eles sempre fazem. Mais para frente, o Donald Trump vem com tal do plano de paz. Veja que ele atiça e depois ele vem com uma solução que é uma solução horrível. Porque o primeiro plano de paz dele está no meu canal, do primeiro mandato dele. Eu nem lembro tudo, mas eu sei que ele estaria dando parte de Jerusalém para os palestinos. E já há, 8, quase 10 anos atrás, eu falei, esse plano de paz é uma furada. Eu não sei nada, gente, eu não precisa, às vezes a gente não precisa ser político, nem entender de política para saber. Tem gente que estuda tanto, gente, eu fico assistindo o canal de pessoas que estudaram, que é formado em geopolítica, e eles não falam nada com nada. O óbvio, eles não falam. Eles dão a volta no globo com 1000 pensamentos vazios, e o óbvio eles não falam. Solução de 2 estados é uma porcaria. Falar que vai dar solução de 2 estados é dar um prêmio na mão dos terroristas. Simples assim. Não existe nada de bom para Israel. Israel não precisa fazer nenhum tipo de acordo desse tipo. Israel não quer. Não existe vantagem nenhuma para Israel. Antigamente se acreditava que Israel precisava de um acordo de paz, porque havia uma ameaça de invasão, e os caras são isso, os caras são aquilo, os caras têm mísseis, os caras estão fechados com Hezbollah, e é Hamas, e Hezbollah, e Houthis, e Irã, e Síria, e Irã, e Israel estava frito e mal pago. Pelo milagre de Deus, Israel arregaçou suas mangas, e porque o Senhor esteve do lado de Israel, Israel não foi destruído, pelo contrário, subjugou seus inimigos. E agora não existe mais nenhum motivo para Israel fazer acordo com o terrorista. Antes era pela questão da paz. Olha, vocês precisam fazer acordo com eles porque vocês estão sendo ameaçados. Eles vão invadir o país de vocês. Hoje Israel mostrou que as coisas não são bem assim. Não é verdade? Israel mostrou que uma coisa é falar, outra coisa é fazer.
Israel falou, então, já que vocês podem, invada-nos, né? E nós vimos o resultado. Espetacular o que Deus fez. Maravilhoso. Grandes são os feitos que Deus tem acontecido ali dentro de Israel. E tem surpreendido o mundo. Mostrando que a última palavra vem de Deus. E mais uma vez a gente vê o menor derrubando o maior. Mas aí a solução de 2 estados, graças a Deus, não foi para frente. Mas o presidente americano, o Donald Trump, o que ele faz? Ele retirou as tropas americanas de um país, aí eu não me lembro agora se é Afeganistão. Meus irmãos, alguém pode lembrar, aonde que as tropas americanas estavam ali, meio que segurando, né, para que o mal não dominasse. Ele simplesmente retirou. Eu ainda me lembro da fala do Trump na época, isso foi no primeiro mandato dele, onde ele disse assim, vocês podem fazer o que quiser lá. Eu acho que ele estava se referindo ao grupo terrorista sei lá, Al-Qaeda, não sei que grupo que era, grupo Talibã, uma coisa assim. E aí as imagens que vieram depois foram estarrecedora. Pessoas sendo metralhadas por esses demônios terroristas. Pessoas que achavam que a América estava ali e a América estava impondo, ele estava lhes dando segurança. Meus irmãos, antes que eu esqueça, eu vou falar, irmãos, tome cuidado, vamos tomar cuidado, não bote 1 centímetro do teu coração para confiar em homem hoje em dia, porque a palavra do Senhor, ela não nos diz que nenhum homem vai trazer benefício para a humanidade no fim dos tempos que nós estamos vendo agora. Pelo contrário, ela nos diz de enganação, operação do erro, muita maldade, mistério da injustiça, perseguição a tudo que se chama Deus. E é isso que nós estamos vendo. Então, meus irmãos, aquelas pessoas que talvez acreditavam que estavam bem ali naquele país, nós vimos as imagens, pessoas sendo metralhadas por pessoas lá, terrorista, louco, né? E o Trump, o quê? Deu de ombros. É engraçado que agora ele está preocupado com a morte, com o problema da Ucrânia, mas a Rússia, né? Mas quando ele retira as tropas americanas desse país aí, que eu acho que é o Afeganistão, ele não se preocupou nem um pouquinho com as pessoas que foram metralhadas. Tava nem aí, não. Deixou e falou, faz o que vocês quiserem. A mesma coisa ele fez com Israel, né? Com os Houthis. A mesma coisa. Quando os Estados Unidos estavam ali ajudando Israel, né? As forças americanas, eu acredito que sim, eles gostariam de ajudar Israel. Os Estados Unidos é um país que tem muita proximidade com Israel. Só que uma coisa é o país, gente, outra coisa é o governante. É igual aqui no Brasil, entendeu? O fato do presidente americano ficar se abaixando, mostrando os fundos das calças dele para os terroristas, não quer dizer que o Brasil inteiro faz isso. Ele é ele, o Brasil é outros 500. Então, assim, governantes americanos, muitas das vezes não representa o sentimento do povo americano. Mas aí o que ele fez? Começou uma guerra lá, não estava fazendo quase nada. Os Estados Unidos têm poder para dar um sossega-leão num zero à esquerda, que nem os Houthis. E ele não estava fazendo. Israel foi lá e fez. O que ele fez? No mesmo dia,
que Israel atacou Houthis, ele disse um pronunciamento dizendo aos Houthis que podiam fazer o que quisesse no mar ali, que os Estados Unidos não ia se intrometer, disse, olha, apenas não mexam com os nossos navios, o resto vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mesma coisa que ele falou no Afeganistão. Vou te retirar minhas tropas e vocês façam o que vocês quiserem. Quando Israel é ameaçado pelo Irã, quando começa uma guerra entre Israel e o Irã, o Donald Trump, ele vira e fala o quê? Outra fala do Trump. O Trump tem uma fala que, para mim, é como se ele quisesse dizer assim, eu não estou nem aí para vocês. A fala dele no Talibã, a fala dele para os Houthis, a fala quando começou a guerra entre Israel e o Irã, que ele disse, existe 700 mil americanos morando em Israel. Se algum deles for atingido, eu entro. Só que para tristeza dele e desse outro que está do lado dele aqui, foi o contrário. Israel, com a força do seu Deus, do seu Criador, dominou o céu do Irã em questão de poucos dias. Foi atingido? Sim, claro, mas não chegou nem perto do que Israel fez com o Irã. Nem perto. As imagens que rolaram no Irã, gente, elas foram cortadas, tá? Não existe, você não acha praticamente quase nenhuma imagem sobre os ataques de Israel no Irã. Entendeu? Eles tiram do ar. É a mesma coisa, as imagens que Israel, quando a Operação Pager, procura para você ver. Difícil. Eles tiram do ar. Entendeu? Agora, operações do mal, para quem quiser curtir a maldade, tá aí solto. E aí, eu comentei no último vídeo meu, o que o Donald Trump fez? Ele sai da reunião do G7, ele abandona a reunião do G7 e vai às pressas socorrer o Irã. Israel, no meio de uma guerra com o Irã, vencendo a guerra, o Donald Trump começa a falar em acordo. E foi ali que Donald Trump começou a falar como se ele fosse o governante de Israel. Porque ele chegou e falou o seguinte, dominamos o céu de Teherã. Como assim dominamos? Ele não tinha falado que ele não faria nada? Que só entraria se caso algum americano fosse atingido? Quando ele vê Israel prevalecendo, ele entra como se ele fosse o responsável por aquela ação militar bem-sucedida e diz, eu dominei o céu de Teherã. E aí nós temos o governante de Israel, né, que é o Benjamin Netanyahu, então nós tivemos aí o governador de Israel, que também abaixa a cabeça para isso. E eu acredito que no tempo certo Israel vai reagir da maneira certa. A situação de Israel não é fácil mesmo. Tem que ter jogo de cintura. Existe muita oposição, muita briga lá dentro de Israel. E mais uma vez, né, ali ele entra, o exército israelense, o Benjamin Netanyahu, o presidente de Israel, todas as autoridades de Israel estavam dizendo, olha, estamos em guerra e não vamos parar. E ele entrou e falou assim,
para agora. Meus irmãos, foi isso que aconteceu. Impediu Israel de derrubar o regime desse sanguinário terrorista. Não vou baixar meu nível aqui para dizer o que eu penso desse cidadão chamado Ali Khamenei. Né? Israel estava preparando ali um substituto para o Ali Khamenei, e o Benjamin Netanyahu falou: nós vamos dar cabo do Ali Khamenei. Dar cabo de alguém que sem piedade tirou a vida de muitos, simplesmente porque queria um governante honesto no seu país. E aí o Donald Trump entra e diz: não vai acontecer nada disso. Irmãos, o Trump, ele tá quase para, sabe? Ele tá quase para se revelar aí. Não tô dizendo que ele é o anticristo, essas coisas, não, mas olha, ele é um parente próximo, eu acho que o anticristo vai vir nessa coisa aí. Ele vai ser uma pessoa que ele vai decepcionar totalmente todas as pessoas que confiaram nele. E nós vimos então mais uma ação onde ele, outra vez, dá força para quem? Para o mal. O que aconteceu depois disso? Depois que ele obrigou Israel a não bombardear mais o Irã? Primeiro, ele fez pronunciamentos ridículos, que é típico dele falar essas coisas. Israel bateu, mas também apanhou. Quando nós sabemos que grande foi a vitória que o Senhor deu para Israel ali. O Irã não ameaçou Israel, como eu pensava que aconteceria. Depois disso, mais uma vez, assim como o povo da Coreia, assim como o povo do Afeganistão, o povo do Irã também começou a ser fuzilado, degolado e enforcado, porque ousaram sonhar que alguma coisa boa ia acontecer no seu país e que eles iam ficar livres da mão maligna que lhes domina. E aí o Donald Trump não se preocupou mais. Existe um ditado que diz: quem poupa o lobo, condena as ovelhas. Ele poupou o lobo, Ali Khamenei. E as pessoas do Irã, os cidadãos de bem do Irã, estão sendo executados covardemente pelo regime do Irã. E o mundo que defende os terroristas do Hamas está calado diante dessa covardia. Outra coisa, Israel está em guerra com a faixa de Gaza. É um perfil desse presidente, né? Ele sempre intervém em Israel, ele sempre passa por cima das ordens dos governantes de Israel. O Benjamin Netanyahu diz: nós não vamos mandar ajuda humanitária em Gaza. Não tem como você guerrear dando comida e boa vida para o seu inimigo. E ele dizendo: não, nós vamos dar sim. É sempre assim. Muitas pessoas lá dentro de Israel gostam disso. Vocês vão se decepcionar. Vocês vão quebrar a cara, assim como todas as pessoas que acharam e confiaram em Donald Trump até agora. E, mais uma vez, ele ajuda terroristas, né? Quando ele obriga Israel a mandar comida para os terroristas. O pessoal fica lá, né? Não precisa trabalhar, nem fazer nada, só fazer arma contra Israel. E a comida vem pronta. Marmitex vem pronta. Outra coisa, gente. Tudo que Israel vai conquistar, ele impede. Agora Israel estava focado. Falou: agora a gente vai fechar, a gente vai pegar Gaza. Estamos prontos. Gaza está nas nossas mãos. E nós vamos avançar e já era. Os terroristas nós vamos matar.
que ele fez? Não, Israel, você não vai fazer isso. Judéia e Samaria, Israel falou, nós vamos anexar. Judéia e Samaria, irmãos. Você quer falar para mim que Judéia e Samaria não pertencem para Israel? Ele disse, Judéia e Samaria não vai anexar. Se fizer isso, vamos perder a parceria. Mais uma vez. É característica do Trump impedir Israel de fazer tudo que os judeus planejam, ele vai lá e fala, não vai fazer. Em contrapartida, ele se junta com o príncipe da Arábia Saudita, que é tudo coladinho com terrorista, e diz assim, lá na Casa Branca, nós vamos fazer um plano de paz, uma solução de 2 estados, um estado palestino dentro de Israel. Meus irmãos, até o cara lá que profetizou o tiro do Trump, né, antes desse tiro acontecer, ele ficou desesperado, esse pastor americano. Ele foi para o canal dele lá, pediu Trump, pelo amor de Deus, não divida Jerusalém e tal. E tá, até aquele homem tá vendo que as ações desse presidente Donald Trump, elas são estranhas, elas são malignas. E junto com o príncipe saudita. Ele é dono de Israel, por acaso? Ele se senta com o príncipe saudita sem nenhum representante de Israel e diz, nós vamos dividir aquilo que eu chamei de capital israelense? Ai, ai. Maduro aqui na Venezuela, meu Deus do céu. Todo dia, meus irmãos, todo dia eu ficava escutando. Principalmente lá no canal do vlog do Lisboa, né? Meu Deus, eu cheguei até a escrever lá, ó, Lisboa, pelo amor de Deus, eu gosto muito de você, mas você para com esse negócio de Trump, esse cara não vai fazer nada. O Lisboa, muitas pessoas começaram a criticar, o Lisboa achou ruim, né? O Lisboa, infelizmente, ele acredita que vai ter alguma ajuda aqui na Terra. É perigoso, viu? É perigoso as pessoas que têm esse pensamento aí, como o Lisboa, o Fernando Lisboa, do vlog do Lisboa, é perigoso a pessoa adoecer, viu? É por isso que nós não firmamos nosso coração nessas coisas. A gente assiste. Eu estou assistindo. Por mim, eu tô contando fatos aqui. Agora, se do dia para a noite esse cara mudar, eu falo, olha, fez. Vou continuar sem confiar nele, a mesma coisa. Porque eu não confio em homem. Eu narro fatos. Se ele fizer, fez. Meu Deus, vai continuar sendo Jesus. Entendeu? Agora, o duro é que essas pessoas ficam confiando, elas ficam botando confiança. Ele vai fazer. Desde o primeiro mandato, fez várias nações reconhecer Juan Guaidó, mandou ajuda humanitária para a Venezuela, aonde que o Maduro queimou. Agora, de novo, não, vamos derrubar. E agora ele deixou o Maduro com a força de porta-aviões, de caça, de marinha americana, de submarino americano. Por quê? Porque o que não te mata te fortalece. O Maduro agora vai bater no peito e vai dizer, eu venci o porta-aviões, eu venci os caças, eu venci os submarinos, eu venci a tecnologia, eu venci a pressão americana, e ele vai continuar lá dançando e sambando como ele está agora. E o povo novamente sendo massacrado porque confiou em homem. Eu não digo Trump, eu digo homem, porque nós não devemos confiar em homem nenhum. Você gostou da ideia do político? É boa, tudo bem. Estou com você, voto em você.
Mas o que as pessoas estavam fazendo com esse cara, com esse Trump agora, era demais. E vocês vão me desculpar, mas essa última dele agora, ó, governo Trump retira sanções contra Alexandre de Moraes, esposa da Lei Magnitsky, eu achei muito bom. Porque eu não aguentava mais, eu nem estava mais entrando na internet, porque tudo que você entra na internet era Trump, 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 Trump. E a gente vê pelo próprio Israel e o Benjamin Netanyahu que quando alguém quer fazer uma coisa, ele vai lá e faz. Não precisa burocracia. O pessoal da direita tem uma coisa que eu realmente não gosto. E vai ser a derrota da direita. O pessoal da direita tem mania de fazer papel de bobo. Isso começou desde da época do Bolsonaro lá nos quartéis. E ali eu comecei a me mancar que aquilo ali era uma furada. Você vai lá, é para ir na frente dos quartéis? Tudo bem. O que manda a lei? 72 horas. Passou disso, não fizeram nada, acabou, gente. Acabou. Não deixa ninguém fazer você de besta. Mais 72 horas. Não, só mais 72 horas. Não, agora vai. Olha lá a caserna, estão tirando o carro da garagem. Como eu falei no outro vídeo, tudo mentira para enganar pessoas tolas. O Trump é a mesma coisa. Mandou porta-aviões. Olha, gente, para o Trump derrotar o Maduro, ele só precisava mandar um avião, um caça. Pronto, mais nada. Mandou porta-avião. Mandou caça. B-12, B-15, B-35, B-40. Mandou mais um submarino. Mandou mais... Pronto, aí eu já vi que ele não ia fazer nada. Como que Israel matou 12 generais iranianos? Chamou eles tudo para um cantinho só e mandou um míssil só. Pronto, acabou. Tá no inferno agora, com as virgens deles. Entendeu? Quando a pessoa é de fazer, ela faz. Problema, gente. Problema não tá nem nesses caras, tipo o Trump, não. O problema tá nas pessoas que são tolas. A partir do momento que ele demorou uma semana para fazer algo de real, de concreto contra o Maduro, as pessoas deviam ter abandonado ele falando sozinho. Porque o que ele quer é comer o tempo das pessoas. Ficar aí falando sozinho, tá bom? Dando suas entrevistas. A hora que você fizer alguma coisa de concreto, você chama o povo que está sendo oprimido morto. Porque, gente, vamos ver, aqui no Brasil a gente está bem, mas na Venezuela tem muita gente que não está, não. Não fez nada contra o Maduro no primeiro mandato dele e até agora não fez nada e nem vai fazer. Eu acho que não vai fazer, eu não sou Deus, mas para mim não vai fazer. E se fizer alguma coisa, ele vai querer em troca. Eu já falei e falo de novo. O Trump não tem senso de justiça. Ele tem senso de poder e quer adoração. Ele quer pessoas que beijam a mão dele. E tem inveja de países fortes realmente como Israel. Porque Israel não é forte, mas tem um Deus forte. Bom, vamos aqui ver qual que é... E outra coisa, viu, gente? O pessoal como eu estava falando, da direita, eles têm mania de ficar, sabe? Como agora essa questão aqui da retirada da Magnitsky, você vai nos canais de direita, tem um monte de gente falando, o Alexandre de Moraes venceu, será? Tudo título, gente, tudo título mentiroso para ganhar visualização. Vocês têm que parar de confiar em homem e falar, olha, gente, esquece internet, vamos buscar Deus, que nós ganhamos muito mais. Deus tem mais poder, Deus tem poder de destruir impérios. Entendeu? O pessoal da direita fica nessa.
entendeu? Ah, porque o Trump matou lá, tinha aquelas imagens daqueles barcos lá, segundo foi passado, né? Eram traficantes ali, traficando droga para os Estados Unidos e o pessoal estava se regozijando. Você não sabe quantos assim Israel não já matou. Isso não quer dizer vencer batalha, vencendo batalha. Tá aqui, ó. Isso aqui é um vídeo. Presta atenção no carro cinza. Aí, ó. Vou voltar. Sabe o que é isso aqui? Israel eliminou o chefe da produção de armas da ala militar do Hamas. Entendeu? Isso aqui é peixe grande. O que os Estados Unidos fez com aquele pessoal do barquinho, aquilo ali são os laranjinha. E o pessoal tudo se regozijando. Ah, Estados Unidos. Para, gente, vocês são muito bobo. Entendeu? Cuidado fazer papel de besta. Porque quando as pessoas percebem que a gente é tolo, eles nos fazem de bobo, tá? E é isso que o pessoal da direita aqui do Brasil tá mostrando. Porque destruir o barquinho ali, matar os laranjinhas ali, os peixinhos pequenos, não é nada não, viu? Mas assim, meus irmãos, aqui eu tô terminando a minha lista de tudo que eu fiz para falar. Essa é a linha do tempo do Donald Trump, são as coisas que ele realmente fez. E a gente colocando tudo, analisando tudo, o que o Trump fez sempre foi, ele sempre deixou a situação de quem já estava ruim, ele deixou pior. Por último, eu deixei para falar do Bolsonaro, coitado do Bolsonaro. Aí eu deixo uma pergunta para vocês, aonde está Eduardo Bolsonaro? A última vez que eu ouvi falar sobre ele estava em Israel. Eu não sei nem se ele já saiu dos Estados Unidos, por perceber que o Donald Trump não tem palavra, nem caráter, nem nada, e saiu fora para poder salvar a sua vida, antes que esse tirano, esse entulho chamado Alexandre de Moraes, coloque suas mãos nas pessoas que ele detesta. Cadê o Eduardo Bolsonaro, hein? E o Bolsonaro tá onde, gente? Enquanto o Bolsonaro confiou nele, né? Até se arriscou lá, não reconheceu o Biden, na eleição passada, americana, retrasada, né? Porque confiava nele. E Bolsonaro achou que ele ia realmente se doer por ele, fazer alguma coisa por ele. E o Bolsonaro tá lá, refém. Bolsonaro tá refém, na minha opinião, ele tá refém. Ele não tá preso, ele tá refém. Ele tá completamente silenciado. Ninguém pode falar com o homem, ninguém vê o homem. Por causa desse psicopata aí. Bom, pra mim, gente, o Trump, ele é alguém a qual se não deve confiar e nem dar crédito, tá? Vamos atrás daquilo que é rocha, que é firme, que é Deus. Nós vamos vencer, mas é importante você saber a não confiar em homem, porque senão você não vai vencer. Eu não acho que alguém que apoiou Donald Trump pelas as pautas iniciais dele tenha cometido erro, mas hoje ele está mostrando quem ele é. E se fazer de bobo e dizer que você não está vendo isso sim é errado. E eu tava falando pros irmãos, né? Eu achei até bom que aconteceu isso. Pelo menos agora eu tô vendo aí, ó, vários youtubers falando coisas com nexo, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, muitos soltaram a mão desse cara aí e pararam com esse negócio de Trump e rasgaram o verbo. Não, não é nada disso que a gente tá pensando. Esse cara não é nada do que a gente tava pensando. Graças a Deus, porque é melhor você ter uma dura realidade na sua frente e você se preparar para essa dura realidade do que você ficar todo feliz da vida achando que você tem aquilo que você não tem nada.
Você está cego, pobre, nu, miserável e está achando que está com tudo. Isso é perigoso. Então, meus irmãos, eu só vou terminar esse vídeo falando uma coisa. As coisas estão acontecendo muito rápido, gente. Coisas grandes estão vindo por aí. Transformações grandes estão vindo por aí. São dias ruins. Se prepare para esses dias ruins como você se prepararia para um tufão, um furacão. Se você souber que está vindo um furacão para sua cidade, o que você vai fazer? Você vai correr, você vai tampar suas janelas, você vai botar tudo que não pode molhar, você vai botar para dentro da sua casa, você vai fechar, você vai botar uma escora na porta, você vai se preparar e ainda vai orar para que tudo dê certo. E no final vai dar tudo certo. Nós sabemos que vai dar tudo certo. Deus vai salvar o seu povo. Deus vai restaurar Israel. Mas a gente tem que passar por essa hora de angústia e de aflição. Amém, meus amados? Senhor Jesus, mais uma vez eu te agradeço, ó Pai, porque Tu estás conosco, como Tu prometestes, ó Deus, que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o Consolador. Então nós te damos graça porque o Senhor está conosco, nos fortalecendo e o Espírito Santo tem nos dado o entendimento de todas as coisas. Por isso nós podemos andar sobre as águas da incerteza desse mundo, focados com os nossos olhos no teu reino. Nós sabemos, ó Deus, que tu estás vindo e que tu vais jogar por terra toda a soberba humana, todo o coração altivo, ó Pai. Nos ajude, Senhor, tão somente a ter paciência, fé e esperar só no Senhor. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus fique no lar e no coração de cada um de vocês.